Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar esse material aqui para vocês, que é Quarteto Fantástico por Mark Millar e Bryan Hitch. Material com essa sobrecapa, a capa é essa aqui, se eu não me engano foi o primeiro ônibus da Marvel. Ah não, tem o do Frank Miller, foi o segundo ônibus então da Marvel a ter arte na capa desse jeito. Aqui esse material ele reúne as edições de Fantastic Four de 1961, 554 a 569, Fantastic Four anual de 1963, 32, Fantastic Force 1 a 4 e Marvel 1985, 1 a 6. Tudo com o roteiro do Mark Millar, arte do Bryan Hitch e o Marvel 1985 é com a arte do Tom Lee Edwards. Bom, vamos falar primeiro da fase do Mark Millar, né? Imaginem, tipo assim, um filme do quarteto com dinâmica familiar até, mas mais superficial. Um filme do quarteto totalmente superficial, igual mais ou menos o filme dos anos 2000, só que é igual o filme dos anos 2000, onde você tem pancadaria, você tem tudo de ficção científica, mas você não tem aquele aprofundamento. É mais ou menos a fase do Mark Millar. Aqui muita gente torce um pouco o nariz para esse material, mas pela proposta dele eu consegui abraçar a ideia. Apesar de, novamente, é um material sem coração. Você não tem aqui arte puramente dita. Você tem um filme blockbuster igual, por exemplo, alguns filmes da Marvel, alguns não, uma boa parte, né, dos filmes do CM ali que não tem aquele dedo autoral. Aqui você vê a assinatura do Mark Millar, mas ao mesmo tempo você não vê aquela assinatura única, tipo assim, aquela ideia única. Vamos lá, né? Sobre o que é esse primeiro. Aqui a gente tem basicamente três arcos importantes. O primeiro vai ser focado no Reed Richards, onde você vai ter ali ele participando tipo da produção de uma segunda Terra. O que é essa segunda Terra? É porque o planeta Terra está morrendo e uma ex-namorada do Reed vai voltar, que é uma namorada super inteligente, para fazer um segundo planeta com uma cópia exata da Terra. Tipo assim, Cadu, a ciência do quarteto já é bizarra? É, Quarteto Fantástico, ele lida com ficção científica bizarra às vezes. Só que você tem ali a verossimilhança, que é o quê? Algum elemento ali do roteiro vai fazer você aceitar aquilo. Vai fazer com que você pegue e absorva aquilo tranquilamente e siga o fluxo. Já aqui não. O Mark Millar só joga essa pra, tipo assim, mostrar pra você, ó, essa vai ser a trama desse arco. E você, tipo assim, pelo roteiro rápido dele, não é que você não vai absorver, não, você ignora e vai seguindo, vai seguindo. É um arco cheio de pancadaria, trocação de soco e o Reed Richards protagonizando isso. E eu vou ser bem honesto com vocês, o Reed é um bom protagonista aqui. Esse foco no Reed foi muito maneiro, foi muito interessante. E aí depois você vai para o segundo arco que vai focar num grupo que vem de uma terra paralela e que está encarando o Quarteto Fantástico. E vai ter um foco um pouco maior no Tocha Humana, esse arco, no Tocha e na Sue Richards. É legal que aqui já muda o foco, vai para Sue dessa vez. Eu acho muito legal no roteiro do Mark Millar. Esse arco em si eu achei muito legal, mas o primeiro arco ainda é o melhor. Depois a gente vai ter o terceiro e último arco, que vai focar no Doutor Destino e no mestre do Doutor Destino, Marquês da Morte. Que é um arco legal. Eu gostei do arco. Só que novamente, é aquele arco que tipo assim, ele está com um monte de elementos
e você só absorve aquilo e vai seguindo. É um grande blockbuster. O mais legal pra mim dessa fase do Miller foi uma edição que nem foi roteirizada por ele, foi pelo Joey Ahern, que fica no meio do arco do Doutor Destino, onde o Reed vai visitar um primo dele lá na Escócia. Pra mim essa é a história mais família do quarteto aqui. Aí depois, quando acaba o arco do Doutor Destino, acaba essa fase, que eu gostei, o final do arco é muito explosivo, muito bacana. E tem meio que uma conexão com o Marvel 1985 que tá nesse ônibus. Você tem a edição de casamento do Coisa com a namorada dele. Aliás, no final do arco tem o casamento do Coisa, que é muito bem feito. Eu gostei bastante dessa abordagem. Aí fechando a fase do Miller com o Hit, tu tem o Fantastic Four Anual 32, que vai focar no Tocha. Uma mulher aparece falando que tá grávida dele. É um desdobramento de trama muito interessante. Muito bem feito. Essa edição anual foi muito maneira e foca muito no Johnny e no desenvolvimento dele. Agora, você tem uma parte muito ruim nesse ônibus, mas muito ruim mesmo. Por isso que muita gente não recomenda até. Que é o Fantastic Force. Cara, que gibi horrível. Sério, gente. Eu acho que a última coisa que eu li tipo assim, que me fez torcer o nariz, vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos que eu li alguma coisa que, tipo assim, eu olhasse ali na estante e falasse, cara, não dá, não dá. Então, Fantastic Force entra nesse tropo. No segundo arco do Mark Millar, ele apresenta um grupo que vem de um futuro alternativo. Um grupo interessante até, mas não interessante a ponto de fazer um gibi solo desse grupo. Entendeu? E assim nasce a Fantastic Force. Cara, que gibi horrível. Eu não vou nem explicar como é que é a trama pra vocês. Mas ela tá toda interligada à fase do Mark Millar, tirando a parte do Doutor Destino. Mas pelo amor de Nossa Senhora Aparecida, que coisa ruim. Por último, a gente tem a melhor coisa do ônibus, na minha opinião, que é o Marvel 1985. Aqui o Mark Millar, ele faz uma história que é pro fã dessa época. Por quê? Os anos 80 da Marvel, querendo ou não, eu acho que eu coloco os anos 80 ali, o único ano, as únicas 2 décadas da Marvel que eu considero parelha com essa década, é a década de 2000 a 2010, que tem ali fases sensacionais, Demolidor do Bendis, Elias, Vingadores do Bendis, Capitão América do Brubaker, Homem de Ferro do Fraction e por aí vai, e quarteto do Jonathan Hickman também, quase que eu esqueço. E nos anos 2010 tem Thor do Aaron, que mais? Gavião Arqueiro do Matt Fraction, Vingadores do Jonathan Hickman, quarteto, Surfista Prateado do Dan Slott, por aí vai. Então, os anos 80, eles, na minha concepção, só tem essas 2 décadas ali da Marvel de comparação, né, de grandiosidade. Os anos 90 eu não considero tanto não, tá, gente? Porque nos anos 80 a gente teve Thor do Walter Simonson, Demolidor do Frank Miller, Quarteto Fantástico do John Barney, Vingadores do Roger Stern. Pô, outro nível. Sobre o que é 1985? Aqui a gente vai ter um garoto que é fã da Marvel e lê muito gibi. A mãe dele é divorciada, o pai dele é um desempregado. Ele tem uma vida, tipo assim, não é uma vida ruim, mas é uma vida muito mundana. Acho que a palavra certa é essa, mundana. Ele não tem grandes coisas, grandes aspirações ali no meio que ele vive. Acaba que ele vai se deparar vendo um monte de vilões da Marvel aparecer na cidade dele. E muita gente vai pegar e vai pensar, as pessoas vão falar que ele tá maluco, que não sei o que, mas vai ter pessoas morrendo, sendo assassinadas. E ele vai ter que lidar com isso. E cara, o desdobramento dessa trama é muito bom. É muito bem feito. Eu gostei bastante. Eu acho que foi a melhor história desse ônibus fácil. Que nota que eu dou?
A fase do Miller no quarteto não é ruim, pelo contrário, uma fase muito boa. Vou falar da arte também, eu tô sempre esquecendo de falar da arte. A arte do Brian Hitch aqui é muito boa mesmo. Porque o Brian Hitch, poxa, é outro nível de artista. Só que eu acho que aqui ele abusa muito daquele artifício que ele tem, que são as splash pages, né, mais cinematográficas. Eu acho que, apesar disso deixar a leitura muito rápida, isso deixa também uma falta, meio que uma falta de conteúdo, né? Aqui, ó, um monte de herói caído. É uma falta de conteúdozinho mesmo. Mas nada ruim, nada que estrague a experiência. De novo, é uma boa leitura até. Agora, quando tu chega no Fantastic Force, além do roteiro, eu não acho que a arte seja a arte do Steve Kurth e o Neil Edwards. Tipo assim, a arte do Fantastic Force não é ruim, é só generiquinha mesmo. Aqui. O que já não ajuda muito. A trama não é boa, a arte é genérica e é caixinha e vela preta. Já a arte do Tom Lee Edwards é boa e ela, tipo assim, consegue situar direitinho você ali. É uma arte mais suja, então querendo ou não, por ser uma trama de suspense até, ela ajuda bastante a mimetizar a atmosfera que o roteiro do Miller tá querendo passar aqui. Olha só, é uma arte muito boa. Que nota eu dou para esse ônibus? Vocês vão perguntar, pô, Cadu, você recomenda a leitura? Cara, eu recomendo mais por questões de tipo assim, cada um tem que tirar a sua própria conclusão e esse ônibus vive aparecendo em promoção. Eu só comprei ele porque tava 90 e pouco. Então, assim, foi uma grande vantagem para mim. Eu dou uma nota 8 para ele. Um 9 iria. O 9 não, o 10 iria pro Marvel 1985, que é um grande tesouro desse ônibus. Um 8 iria pro quarteto do Mark Millar. E eu daria uns 4 pro Fantastic Force, porque é uma trama que, tipo assim, não acrescenta em nada. Então, tu não tem ali, uma grande coisa, não. É tipo aquele projeto realmente que você falaria, cara, eu não sei pra que isso daqui foi lançado. Eu vou deixar o link para comprar esse ônibus na descrição. Vale a pena se você quer comprar uma fase do quarteto divertida, né? Se tu quer ter uma leitura divertida aí no mínimo, é algo que é válido. Eu não vou chegar para vocês também e falar, não compre, sai correndo disso. Que não. Comprem, leiam, se divirtam e é isso. Não se entreguem também a essa coisa de, não compre. Só não compre se, por exemplo, surgir aí o ônibus do Jonathan Hickman e vocês, poxa, queiram comprar. É uma fase que provavelmente é muito melhor, é muito mais bem falada. Ou outro material que vocês queiram dar uma oportunidade seja melhor. Mas se isso aqui surgir com um bom desconto, cara, compra. É uma leitura boa para passar o tempo. Eu me senti tipo assim. Eu joguei um pouco no meu tempo fora. É um tempinho precioso lendo Fantastic Force, realmente. Mas o restante eu gostei. Foi uma leitura muito boa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Se vocês já leram esse material, tem curiosidade também de ler. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, obrigado e tchau, tchau.